Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Bolsonaro que se livrou de mais um inquérito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele foi acusado de atacar as urnas, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui que não é crime atacar, na verdade você não ataca um objeto, você não ataca a urna, você não ataca o poste, você não ataca uma parede. Você faz críticas ao sistema eleitoral e às urnas. Afinal de contas, você como pagador de impostos e você que sustenta esse circo eleitoral, você tem o direito e o dever de fazer críticas ao sistema eleitoral e exigir que o governo prove a segurança de todo o sistema eleitoral. Vamos olhar aqui do que o Bolsonaro se livrou, mas antes eu peço, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o TSE encerrou um inquérito sobre críticas do Bolsonaro ao sistema eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral arquivou esse inquérito administrativo que investiga Jair Bolsonaro por ataques. Olha só o que essa mídia de porcaria fala, né? Ataque sem provas ao sistema eletrônico de votação. Não existe ataque, existe crítica e dúvida ao sistema eletrônico de votação e a qualquer outro sistema que o governo venha a implantar no Bananil, nessa porcaria desse país, onde o regime esmaga as pessoas. As pessoas não conseguem trabalhar direito por causa do regime, né? Não se pode falar nada porque é um ataque, não se pode criticar nada porque é um ataque, e você está pagando todo esse circo eleitoral, como eu já comentei. Em 2022, ele criticou a legitimidade das eleições e a decisão foi tomada com base na ausência de novos elementos que justificassem a continuidade das investigações no âmbito eleitoral. Então, isso foi feito exatamente para prejudicar o Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, como outras tantas coisas, né? Impedir o Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro, impedir o Bolsonaro de falar que o Lula é amigo de ditador, que era amigo do Maduro, que é amigo do Daniel Ortega, que anda junto lá com a Rússia e o eixo do mal. Então essa foi uma das coisas que pesou nas eleições de 2022, a tentativa e o êxito, né, do TSE e do STF de prejudicar a candidatura do Bolsonaro. A apuração havia sido aberta há 4 anos, dias antes de uma transmissão ao vivo, feito pelo então presidente nas dependências do Palácio do Planalto. Na ocasião, Bolsonaro apresentou supostas fraudes nas urnas eletrônicas sem comprovação. O episódio levou o TSE a avaliar que haveria possível conduta criminosa. Quando que é crime? Procurem no Código de Processo Penal o crime de criticar urnas eletrônicas, de criticar sistema eleitoral, de criticar funcionários públicos. Não existe crime nenhum, é só aqui no Bananil que acontece isso daí, né? O inquérito foi instaurado por sugestão do então corregedor do TSE, o Felipe Salomão, que semanas atrás havia determinado que Bolsonaro prestasse esclarecimentos sobre as alegações feitas contra o sistema de votação. A corregedoria do TSE e a ministra Isabel Galotti concluiu que não havia mais fundamentos jurídicos para dar prosseguimento ao inquérito, uma vez que o prazo legal para o ajuizamento das ações eleitorais contra Bolsonaro expirou. Para a ministra, a continuidade seria inútil. E é inútil foi ter começado com esse processo, né? Inchando o nosso sistema judiciário com processos inúteis, como processos instaurados dizendo que você é cabeça de melão, você é bobo, tonto, aí o cara vai e te processa. Igual o Flávio Dino processou todo mundo porque chamaram o cara de gordola, né, na internet. Mas, pois bem, isso aí incha o sistema judiciário e processos que realmente têm importância entram na fila e demoram para ser resolvidos. Durante a investigação foram realizadas diligências com apoio da Polícia Federal também fazendo diligências com o nosso dinheiro, diligências inúteis. A Secretaria de Tecnologia da Informação e das plataformas digitais que forneceram dados sobre contas suspeitas de disseminar ataques ao sistema de votação. Volto a repetir, de novo,
Não existem ataques ao sistema de votação. Existem críticas, e as críticas são legítimas, constitucionais, e você, como pagador de impostos, porque o governo não gera riqueza nenhuma. Se não fosse a gente trabalhar para pagar imposto, esse circo eleitoral aí nem existiria. Então, você tem o direito de criticar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Apesar do encerramento deste inquérito, outras possíveis irregularidades identificadas ao longo da apuração, quer dizer, vão pegar pelo em ovo de novo contra o Bolsonaro, como desvio de finalidade da EBC, financiamento privado das manifestações de 7 de setembro e o uso de recursos públicos em motocicleta. Qual que é o problema de utilizar recursos privados para financiar manifestações? Não existe crime nenhum nesse tipo de coisa, né? E desvio de finalidade da EBC. Para quem não sabe, a EBC é a Empresa Brasileira de Comunicação, que o Bolsonaro... Essa é uma das críticas que eu faço ao Bolsonaro. O Bolsonaro devia ter extinguido esta merda dessa EBC, que não presta para nada, só presta para fazer propaganda do pudim de pinga, né? Inclusive a marmita de presidiário, a Janja, participou de programas na EBC e ninguém critica, né? Ninguém fala nada. A EBC retransmitiu uma live da primeira marmita de presidiário e ninguém fala nada. E agora eles colocam aí uma investigação de desvio de finalidade da EBC. Eles estão investigando ainda a utilização de recursos públicos em motocicletas que foram encaminhadas para a justiça especializada por meios de ações distintas. Na decisão final, o tal do Galotti também autorizou o desbloqueio de valores que estavam depositados na conta judicial em razão do inquérito, ressalvando que a liberação está condicionada à inexistência de restrições e outras ações judiciais. É o regime também bloqueando os seus recursos financeiros. Isso foi muito utilizado por Alexandre de Moraes contra o X. O X não queria pagar as multas impostas da extorsão do Alexandre de Moraes e o Moraes simplesmente determinou o bloqueio bancário das contas do X e da Starlink do Elon Musk. O Elon Musk é sócio da Starlink e sócio do X, e o Alexandre de Moraes bloqueou as duas empresas, sendo que uma não tem nada a ver com a outra. Então a gente está aqui massacrado, esmagado pelo regime autoritário do STF. A gente tem um ministro que ainda está julgando processos sem moral nenhuma, afinal de contas é um ministro sancionado pela OFAC por violar direitos humanos. Os Estados Unidos pensou que o Brasil seria um país de bom senso e retiraria o Alexandre de Moraes do STF depois que ele foi sancionado como realmente um violador de direitos humanos e destruidor da Constituição e violador da lei, né? Quem é violador da lei, o que é? É um criminoso viola a lei. E os Estados Unidos pensou que o Brasil ia tirar o Alexandre de Moraes mesmo sem precisar de impeachment. É só chegar lá e falar, esteja preso, cabeça de ovo, porque você está violando as leis, destruiu a Constituição, não possui mais ilibada conduta e nem notável saber jurídico. Isso já é o suficiente para tirar o Alexandre de Moraes do STF e talvez até prendê-lo, né? Então não precisaria nem de impeachment para tirar o cabeça de ovo de lá. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.